Novembro de 1983. Pensa nas águas geladas da Islândia. 3 orcas bem jovens são capturadas. Uma delas, bom, todo mundo conhece, Tilikum. Ficou mundialmente famosa, até infame. Mas hoje o nosso foco está nas outras 2, Nandu e Samoa. Capturadas juntas, no mesmo dia, elas começaram a jornada que, olha que curioso, trouxe as 2 para o Brasil, antes dos caminhos delas se separarem para sempre. Exatamente. E a ideia hoje é a gente mergulhar fundo na trajetória desses 2 animais. E as nossas fontes são fascinantes. São basicamente wikis online, sabe? Mantidas por entusiastas, por pesquisadores que compilam tudo. Registros de parques, notícias da época. É quase uma biografia colaborativa. A gente vai explorar a fase deles aqui no Brasil e depois, bom, os caminhos diferentes que levaram a fins bem trágicos. E o que eu achei incrível, ao revisar esse material, é que a história não é limpa, não é uma linha reta. Logo de cara, a gente percebe pequenas discrepâncias. Idade, nome de local e, o mais intrigante, até a causa da morte. E essa é a beleza do que a gente tem em mãos, né? Isso nos dá a chance de não só conhecer a vida deles, mas de entender como essas histórias são registradas. Com toda a complexidade, com as lacunas. É quase um trabalho de arqueologia digital, sabe? Gostei disso. Arqueologia digital. Então vamos começar essa escavação. Ponto de partida. 14 de novembro de 83, Islândia. Nandu e Samoa são capturados. E a primeira pecinha solta do quebra-cabeça já está aí. A idade. Sim, as fontes divergem. Para o Nandu, os registros falam entre 1 e 2 anos. Já para Samoa, a janela é bem maior, entre 3 e 5. É uma incerteza que nasce ali, no primeiro dia. E essa estimativa é crucial para toda a linha do tempo da vida deles. Depois da captura, eles vão para o aquário de Hafnarfjordur. É lá que eles encontram o Tilikum. Isso. Os 3 ficam juntos por um tempo, antes de cada um ir para um lado. Tilikum foi para o Canadá e o destino de Nandu e Samoa... O Brasil. O Brasil. E essa transferência acontece 1 ano depois, em novembro de 84. Eles são comprados por um parque em São Paulo. E aqui, outra curiosidade. Uma fonte chama o parque de Aquarama São Paulo, a outra de Play Center São Paulo. Que provavelmente era o mesmo lugar, né? Ou um dentro do outro. O Play Center era um ícone. Ter orcas lá nos anos 80 devia ser algo grandioso. Mas, independentemente do nome exato, foi ali que eles passaram os anos seguintes. Juntos. E como eram essas apresentações? As fontes não detalham muito a coreografia, mas dizem que eles se apresentavam juntos todos os dias. Dá para imaginar o impacto disso na São Paulo dos anos 80, né? Mas é fora do show que a história fica mais interessante. Exato. No que a gente chama de enriquecimento ambiental. Basicamente, oferecer estímulos, brinquedos para evitar o tédio. E a reação de cada um a isso não podia ser mais diferente. Uma das fontes detalha que o Nandu tinha uma tendência perigosa. Ele engolia os brinquedos. Engolia. Nossa. Sim, engolia os brinquedos e qualquer outra coisa que caísse no tanque. Era uma compulsão. Que curioso. E a Samoa? Completamente indiferente. Não mostrava interesse nenhum nesses objetos. O que a gente pode tirar disso? É só personalidade ou é algo mais sério? É uma ótima pergunta. E se a gente aprofunda, os 2 comportamentos podem ser respostas ao ambiente. Essa compulsão do Nandu, tecnicamente se chama pica, que é ingerir itens que não são comida. É um comportamento bem documentado em animais em cativeiro, pode ser estresse, tédio. Uma forma de autoestimulação que deu muito errado, então. Perfeito. E a indiferença da Samoa. Pode ser o temperamento dela mais reservado. Ou apatia. Um jeito de se desligar do ambiente para conseguir lidar com ele. 2 faces da mesma moeda do cativeiro, sabe? Essa dupla com essas personalidades tão diferentes durou quase 4 anos aqui no Brasil. Mas em março de 1988, a parceria acabou da forma mais trágica. Nandu morreu com 6 anos de idade. E é aqui que os registros viram um labirinto. É uma inconsistência que revela muita coisa. Uma das principais fontes, uma das wikis, chega a citar 2 causas da morte totalmente diferentes.
No mesmo artigo. No mesmo artigo. Como assim? Sim, numa parte, a causa é tumor na glândula adrenal. Mas em outra seção da mesma página tá lá, infecção parasitária sistêmica grave causada por Toxoplasma gondii. Espera um pouco. A mesma fonte se contradiz. Isso é incrível. E para complicar, uma terceira fonte, de outra wiki, simplesmente não lista nada, o campo está em branco. Então a gente tem um câncer, uma infecção por parasita ou um mistério. E isso é mais que um detalhe, né? Pensa no impacto. Se a gente não sabe do que um animal jovem morreu há 30 anos, como vamos aprender a prevenir isso? Um tumor adrenal é um problema endócrino. Toxoplasmose? Bom, isso levanta questões sobre a filtragem da água, sobre a comida. São investigações completamente diferentes. É um ponto muito importante. E com a morte do Nandu, o mundo da Samoa muda completamente. A única companhia que ela conhecia desde a captura sumiu. E ela fica sozinha em São Paulo. As fontes dizem que ela até chegou a se apresentar com golfinhos por uns meses. Mas a situação era insustentável. Aí, em 1989, vem a grande virada na vida dela. A transferência para o SeaWorld. Exato. Ela sai de um parque independente no Brasil e entra na maior corporação de parques marinhos do mundo. Por um lado, isso significa veterinária mais avançada e, para nós, hoje, registros muito mais detalhados. A primeira parada dela é o SeaWorld de Ohio. Lá ela é integrada a um grupo novo, com outras duas fêmeas, a Kahana e a Kalina. Mas a jornada não acaba aí. Em outubro de 1990, ela é transferida de novo, para onde seria o seu último lar, o SeaWorld de San Antonio, no Texas. E é no Texas que a fase final e mais bem documentada da vida dela acontece. Lá, a Samoa é descrita como um animal confiável nos shows, interagia bem com os treinadores na água, sem histórico de agressividade, uma boa performer. No entanto, as fontes também mencionam um comportamento estranho e, olhando para trás, muito preocupante. Qual o comportamento? Ela, às vezes, se lançava com muita força para fora d'água e aterrissava de forma bem brusca nas plataformas que ficam ao redor da piscina. Não era parte do show, era algo espontâneo e com uma força que chamava atenção. Isso é muito específico. Imagino que na época, sei lá, talvez tenham achado que era uma mania dela, uma excentricidade, mas sabendo o que veio depois, aqui a história fica trágica de verdade. Exatamente. Era um sinal neurológico terrível. Em 1991, já em San Antônio, a Samoa fica grávida, do macho Cotar. Mas durante a gestação, algo começa a dar muito errado. Ela desenvolve uma inflexão misteriosa. Os exames de sangue mostravam os glóbulos brancos nas alturas. O corpo dela estava lutando muito, mas os antibióticos, mesmo os mais potentes, não faziam efeito. E aqui os registros são bem mais detalhados, né? As fontes são consistentes. O diagnóstico foi preciso, não era uma bactéria. Não era uma infecção fúngica sistêmica. O nome é zigomicose. É um inimigo terrível. Basicamente, é um tipo de mofo que normalmente vive no ambiente, mas se ele entra no corpo, especialmente no animal com sistema imune comprometido, talvez pela gestação, ele se torna super agressivo. E no caso da Samoa, a infecção se espalhou por todo o corpo. E o ponto crucial chegou no cérebro. E aí os pontos se conectam. Aquele comportamento de se jogar nas plataformas. Deixa de ser uma excentricidade e passa a ser, muito provavelmente, um sintoma neurológico. A infecção no cérebro dela poderia estar causando desorientação, perda de equilíbrio, convulsões. Ela não tinha uma mania. Ela estava doente. Que final devastador. E o desfecho acontece em 14 de março de 1992. A Samoa, ainda grávida, entra em trabalho de parto prematuro. Mas o corpo dela já estava debilitado demais. Depois de 2 horas, ela não resistiu. Faleceu. E o filhote, uma fêmea, quase a termo, também não sobreviveu. E mesmo aqui, no fim, a gente vê como o jeito de registrar informação importa. Uma fonte resume a causa da morte como complicações no parto.
o que, tecnicamente, não está errado. Mas é a outra fonte, com o resultado da necrópsia, que conta a história completa, a zigomicose que invadiu o cérebro e o útero. Sem esse detalhe, a história médica dela seria outra. E assim, as histórias do Nandu e da Samoa, que começaram juntas na Islândia, terminam de formas tão diferentes e tão trágicas. Nandu, em São Paulo, aos 6 anos, com a causa da morte envolta em mistério, e a Samoa, no Texas, com uma idade entre 11 e 14 anos, vítima de uma doença terrível, mas que pelo menos deixou para trás registros que contam sua história final com mais clareza. E essa análise toda nos mostra muito mais que a biografia de dois animais, sabe? Ela revela como a história é construída. Através de fragmentos, de dados coletados por entusiastas, de registros oficiais e, inevitavelmente, com informações conflitantes. Cada detalhe, cada discrepância é uma peça que ajuda a gente a montar o quebra-cabeça. Ao juntar esses fragmentos, a gente não conta só a história deles, mas a história da nossa própria tentativa de entender e documentar o mundo, né? Isso me deixa com uma reflexão final. A história do Nandu é cheia de buracos. A da Samoa bem mais detalhada, muito porque ela morreu num sistema com melhores registros. Isso faz a gente pensar, quantas outras histórias de tantos outros seres se perdem para sempre, só porque não tinha ninguém lá para anotar os detalhes?